Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Antes de chamarmos a próxima entrevista, digo a você que o programa Recriança está a completar mais um aniversário, né? Desde 1989. De lá para cá, então, são 26, quase 27 anos. Vai ser, então... Na verdade, o aniversário foi no dia 5 de maio. Mas havia um pequeno probleminha com relação ao local onde os meninos iriam treinar este ano. Então, eles saíram do Marinho Monte, Estádio da Independência, e foram para a praça ali do conjunto Jardim São Francisco, naquele campinho de futebol, cedido gentilmente pela prefeitura. A festa, então, de aniversário, vai ser neste sábado, a partir das 8 horas, lá no campinho da Praça do Jardim São Francisco, tá? Projeto Recriança, que é comandado pelo meu amigo Josemir Calisto, o Mimi. O prefeito Marcos Alexandre e outras autoridades estarão presentes, prestigiando, claro, o evento. E o Mimi estará com a gente aqui na próxima terça ou quarta-feira. Vamos contar um pouco dessa trajetória do Recriança. São quase 30 anos de bons serviços prestados ao Acre, sobretudo a cultura, o esporte e o lazer de um modo geral. Ok? Agora, com o apoio do Supermercados Araújo, do grupo Dalcar, Dalcar Autopeças e Dalcar Auto Center, a retífica de motores na rua Boulevard Augusto Monteiro. Rua Boulevard Augusto Monteiro, não. Esqueça o que eu falei. É redundância. É Boulevard Augusto Monteiro, no 2º distrito, no bairro 15. Tá? Então, além, claro, do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o superintendente da Fé Comércio no Acre, Egídio Garó, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, superintendente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela visita. Muito pelo contrário, não é a visita. Agora eu vou virar, seria a redundância, né? Pelo convite. Tá certo. Nos sentimos honrados em recebê-lo aqui também. Muito obrigado. Recebemos também a visita aqui pela primeira vez no programa do coordenador da Suframa no Acre, ou coordenador regional da Suframa, João de Deus. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, eu que me sinto honrado em estar aqui, podendo explicar um pouquinho sobre a instituição e o que vem acontecendo aqui na região nesse momento aí de greve da instituição. Né? Muito bem, gente. A greve dos servidores da Suframa completa hoje 33 dias. Foi desencadeada no dia 21 de maio. O Egídio Garó já deu algumas entrevistas falando sobre isso, alertando a população sobre o período que a gente corre de um desabastecimento. João de Deus também já falou sobre o assunto, demonstrou preocupação. Infelizmente, é um problema que não depende dele. Depende da autodireção da Suframa, que é muito centralizada, né, o superintendente, aliás, coordenador. Isso. Essa questão da greve, ela foi desencadeada através de uma assembleia geral entre os servidores, a grande maioria dos servidores, na sede, com a presença das outras localidades também através de audioconferência. E lá foi decidido que iriam deflagrar a greve, tendo em vista a não aprovação da presidência com relação à reestruturação que tinha sido aprovada pelo Congresso. Né? Mediante isso, que foi o veto da presidência, né? Eles decidiram deflagrar a greve. E desde então a gente está nessa situação de greve geral. O coordenador, qual é eu sei que essa pergunta era mais direcionada ao comando de greve, mas quais são as principais reivindicações do movimento grevista? Nesse momento, que deflagrou mesmo a greve foi a questão salarial, a reestruturação de carreiras dos servidores, né? Mas, além disso, eles vêm tratando também com relação à reestruturação física dos seus locais de trabalho, né? O descontingenciamento dos recursos da instituição, que eles são arrecadados e ficam contingenciados pela União. Então, isso são a grande questão do movimento de greve aí, que foi o que eles defendem descadeou. Também o que eles chamam de equiparação salarial. Isso, essa equiparação é justamente essa reestruturação. Faz parte do processo. Que essa reestruturação é justamente igualar os salários da classe com outras carreiras do governo federal, né, como no próprio MDIC existem carreiras lá, um analista da MDIC ganha R$15 mil, enquanto o servidor da Suframa de mesmo nível superior também, ganha R$5 mil. Então é uma discrepância muito grande. Então a reestruturação
para chegar a igualar os salários, sim, das outras categorias, que existe essa discrepância dentro do próprio ministério que é ligado, que é o Ministério do Desenvolvimento. Né? Muito bem. Então, isso daí Legal. é o grande pleito deles. Né? Senhor presidente, como é que a FEComércio encara esse problema atual? A Federação do Comércio ela tem uma posição muito interessante no aspecto. Ela entende, e não somente a Federação do Comércio aqui do Acre, também como a de Rondônia, do Amazonas. Os estados Roraima. afetados diretamente. Exatamente, onde a SUFRAMA tem a sua atuação. Nós entendemos, as federações elas entendem que a SUFRAMA é uma instituição extremamente importante para o desenvolvimento do nosso estado. Não fosse a SUFRAMA, nós teríamos aí um problema muito sério nos abastecimentos, nos preços cobrados, nos transportes, na indústria. Né? Então, nós entendemos que a SUFRAMA é uma instituição importante e apoiamos, inclusive, não somos contra a greve, não é? Mas nós somos favoráveis de que seja feita, sim, uma reestruturação para que dê equilíbrio, dê sustentação, para que a SUFRAMA continue, ao longo do tempo, fazendo o que sempre fez e deixou de fazer ou fazendo menos de uns anos para cá. Quem investiu seus recursos, pois é uma autarquia, os recursos gerados por essa autarquia são reinvestidos na própria sociedade. Não é? Então nós temos aí uma série de fatores que o coordenador tem mais propriedade para falar, inclusive aqui em Rio Branco foi beneficiado com isso aí por muitas vezes, não é? De investimentos que foram feitos com os recursos da SUFRAMA. E não é importante somente para nós aqui da região norte, mas também para todo o país. Veja, trata especificamente, vamos pensar do maior tributo, o IPI. As indústrias do país inteiro que vendem para essa região, que vendem a sua produção para essa região, quando vendem, o IPI sai suspenso, ou seja, ela não paga o IPI lá na origem, sai suspenso. Quando vem para cá, por isso o processo da SUFRAMA, a SUFRAMA reconhece e diz o produto chegou, aquela suspensão vira isenção. Portanto, o empresário da indústria dos outros estados da federação estão isentos do recolhimento do IPI, que é convertido em ações na nossa região norte. Por isso que a SUFRAMA, nós vemos a SUFRAMA como instituição extremamente importante para o desenvolvimento e torcemos, fazemos todo o esforço possível para que eles sejam atendidos nas suas reivindicações. Vocês temem um possível desabastecimento, agora não por conta da alagação, acho por conta da paralisação? Bem, na verdade, o estado do Acre ele vem sofrendo um pouquinho desde 2012, né? Se nós observarmos bem, né? Nós tivemos problemas de inundação aqui em 2012, Brasilé ficou embaixo da água. 2013 parece que, apesar do número, foi um ano um pouco tranquilo. Já 2014 ficamos isolados, porque bem mal nos recuperamos daquela de 2012, 2014 tivemos outra. Agora em 2015, que passado bem recente, novamente uma outra alagação aí que dizimou uma série de estabelecimentos, de casas, desabrigou uma infinidade de famílias no estado inteiro. Então nós tivemos problemas já relacionados a isso e estamos nos recuperando. O empresário do comércio, o empresário de uma maneira geral do estado do Acre, ele tem um padrão de inteligência de negócio muito interessante. Então ele sempre consegue se ajustar a essas contingências. A greve da SUFRAMA atrapalha? Atrapalha. Atrapalhou? Atrapalhou. Qualquer greve atrapalha, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nós temos acompanhado desde sábado retrasado, quando nós começamos a ter o interesse maior dentro desse movimento. E não somente a federação, nós temos também a DACRE, que tem sido muito atuante nisso, empresários, representantes da DACRE, têm sido muito atuantes nisso aí, então em parceria estamos aí trabalhando. Né? Então, esse movimento ele acabou sendo observado de uma maneira interessante. Né? Desde que nós nos aproximamos de que o movimento da greve, através da figura do vice-presidente do Sindicato Nacional, o Renato, né, que é o vice-presidente, do João também conversando, nós encontramos alternativas no sentido de minimizar. Então, a greve que eles estão fazendo não está deixando de atender 100%, muito pelo contrário, eles não estão atendendo nem a quantidade prevista na lei dos 30%, estão atendendo mais. Então isso aí tem acontecido de terem caminhoneiros, terem cargas paradas por lá? Tem, mas já não há naquela quantidade de dias que havia na semana passada. Eles estão fazendo uma greve muito limpa, muito organizada, estão atendendo dentro da possibilidade, além da possibilidade. Não é uma situação que atenda plenamente? Não atende plenamente quando eles estão satisfeitos. Mas estamos aí confiantes de que o abastecimento continua, né? Alguns setores podem sofrer um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né, com a situação, mas não há uma iminência de um desabastecimento e nem tampouco de aumentos excessivos nos preços dos produtos. As metas, as diretrizes, da greve, da lei de greve, estão sendo cumpridas, então? Estão sendo cumpridas, né? Desde que foi deflagrada a greve no dia 21,
eles começaram a fazer atendimento em 30%, né? E à medida que a greve foi passando, né, começou a acontecer algumas negociações, que ocorreu a negociação, uma conversa, um apoio da Federação do Comércio, né, dos empresários aqui do Acre, né? E a partir daí eles começaram a atender até mais do que 30%, porque, como ele falou, a satisfação começou a acontecer, uma maior satisfação pelos grevistas, né? Então eles viram o apoio que a sociedade está dando para eles, né? Com os empresários, através da representação dos empresários, né? E começaram a atender até mais do que a lei determina. O período mais crítico, então, já passou no sentido de atender, então, o período mais crítico já passou, sim. Inclusive, aconteceu alguns incidentes lá, tentaram invadir a instituição, foi contido pela polícia, né? Mas, nesse momento agora, nós acreditamos, tem uma grande certeza de que isso não vai acontecer mais. Em algum momento, o atendimento chegou a parar de vez? 100% não. Desde que iniciou a greve. E o que provocou um atraso considerável logo no início? Foi justamente a realização somente de 30%, que não é a demanda de 100% que a gente faz no dia a dia, né? Então, se tinha 100 caminhoneiros, foram atendidos 30, então 70 ficou para depois, e assim foi acumulando. E chegou a ficar em torno de 200 carretas paradas, quase 300 carretas paradas. Mas após a conversa com os empresários, o entendimento de que eles estavam apoiando o movimento grevista, né, de que eles não estavam contra, e sim eles queriam ajudar, aí começou a ter um atendimento mais flexível, né? Então eles estão jogando muito limpo, os servidores estão jogando muito limpo com relação a essa greve, e tendo em vista que a greve deles é muito justa. O presidente da Federação da Agricultura deixou bem claro o prejuízo que a cheia causou ao setor. Ontem eu conversei aqui com a superintendente do IEL, instituição que integra o sistema FIAC, e a Socorro Bessa, e ela dizendo que o prejuízo foi muito grande na indústria também. A indústria ainda não conseguiu se reerguer, está se levantando agora lentamente. O comércio não precisa nem falar, esse é afetado diretamente. E se essa greve o pessoal resolve radicalizar, a situação ia ficar complicada, né, o coordenador? Se eles fizessem a paralisação 100%, a gente poderia dizer que seria uma situação ilegal, né? Isso. Que não estaria fazendo os 30% que a lei determina, né? E isso ia trazer um transtorno imenso. E aí não seriam só os empresários, não, os comerciantes. De modo a sociedade em geral ia sentir um peso muito grande, tendo em vista que vem passando por situações difíceis, de alagação, de crise econômica, tudo, e vem mais a greve da Suframa paralisando 100%. Se acontecesse isso, com certeza o impacto ia ser imediato e catastrófico, né? Muito bem. Aproveitando a sua vinda aqui, Egídio, por algum tempo, alguns estados, inclusive o Acre, chegou a acusar o estado do Amazonas de se beneficiar muito da Zona Franca. Isso com o tempo passou, né? Todos os estados aqui da Amazônia Legal, ou seja, onde existem de fato a atuação da Suframa, são contemplados com a legislação. Sim, são contemplados. É mais interessante, há pouco tempo aí houve a prorrogação do prazo de funcionamento da Zona Franca de Manaus. Então, isso é uma coisa interessante. São pontos até distintos. Serviu para unir mais o pessoal? Serve, até porque essa união ela prevalece. Veja que todos os nossos estados estamos unidos. Esses 5 estados inicialmente, né? Do Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, estamos aí unidos nessa mesma preocupação. Eu falei Amazônia Legal, mas não é verdade. Amazônia Legal são 9 estados. Amazônia Ocidental. É isso, só chega em 5, né? Isso. É a Amazônia Ocidental mais o Amapá, Macapá e Santana. Isso. Não é o Amapá, né? Na verdade, a Zona Franca de Manaus ela tem um foco muito específico que é dentro do processo de industrialização. Mas nós somos contemplados aqui no Acre, nós temos 2 cidades que são contempladas com ações da federação. Só aqui no Acre, assim como Rondônia também tem, Roraima também tem, lá em Boa Vista, Tabatinga, né? Lá no Amazonas. Então nós temos aqui as cidades de Cruzeiro do Sul e Brasileia com extensão Epitaciolândia, que são áreas de livre comércio e tem aí até 2050 para poder funcionar com a isenção do imposto de importação, isenção do PIS, do CONFINS, veja só, do IPI. Então, uma redução muito significativa do ICMS, isso aí tudo serve para fomentar o desenvolvimento,
fomentar a atividade comercial, atrair novos investimentos, atrair novos habitantes, uma ocupação demográfica um pouco maior, uma qualidade de vida melhor. Então, isso aí, para nós outros aqui dessa nossa região, essas áreas de livre comércio vinculadas à Zona Franca de Manaus são extremamente importantes, devem ser trabalhadas, devem sofrer investimentos, porque o retorno disso, o resultado disso é muito positivo, não somente para essas cidades onde ela está inserida, no caso do Acre, lá em Cruzeiro do Sul, e também ali em Brasileia, extensível a Epitaciolândia, como também para toda a Amazônia Ocidental. Muito bem. É. Só, você ia falar mais um detalhe? A questão da greve dos servidores, né? Hoje está dependendo a finalização da greve, né? No dia 30. No dia 30 vai ter a votação da quebra ou não do veto que a Presidência da República colocou com relação à reestruturação. Entendi. Que eles vêm trabalhar administrativamente para conseguir essa reestruturação. Não conseguiram através do Ministério do Planejamento, aí passaram para a esfera política. Ou seja, eles colocaram uma emenda a uma medida provisória e essa emenda foi aprovada nas duas casas, na grande maioria pelos deputados e unanimidade nos senadores e no Congresso, e quando chegou na vez da presidência, ele foi vetado. Então a greve hoje está dependendo muito com relação a essa quebra desse veto. E agora eles apostam que o voto derruba o veto. Isso. Ou o veto ou a quebra do veto, ou então a emissão de uma medida provisória que possa atender o pleito da categoria, né? Que seria principalmente a reestruturação. Né? Muito bem. Foi um prazer recebê-lo aqui, Egídio. O prazer foi meu. Eu queria só uma pequena colocação no final, se me permite. Claro. Eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas o João tem mais propriedade para dizer isso. Veja como a Suframa é importante onde ela se instala. Se nós observarmos aqui que o terminal urbano, quando foi construído com os recursos oriundos da Suframa, das operações da Suframa. Da mesma forma, o calçadão ali do Mercado Velho ali também, se eu não me engano, calçadão, Universidade Federal. Exatamente. Isso. Então, uma instituição é importante, por isso que nós defendemos a perenidade da instituição, defendemos que sejam, sim, atendidas as reivindicações, até porque isso não é um dinheiro que precisa ser gerado pelo governo federal. Muito pelo contrário, ela como autarquia, ela gera o seu próprio recurso e deve administrar o seu próprio recurso. Serão essas as minhas considerações. Obrigado pela permissão de falar. Foi um prazer. Aproveitando a vinda do coordenador, rapidinho, 30 segundos, só para esclarecer, há um pleito aí de muitos prestadores de serviços, no sentido de serem também, inclusive microempresários, serem isentos do pagamento da FIIs e COFINS, que, apesar de serem um pequeno percentual, conta muito no final de cada ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Existe a possibilidade da Suframa também lutar por essa isenção aqui na região? A isenção aqui na região, tirando que não é área de livre comércio, nós não temos essa prerrogativa de garantir redução de PIS e COFINS. Entendi. Somente nas áreas de livre comércio, Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul. E isso já existe para qualquer pessoa jurídica. Tenta microempreendedor, o MEI também. Em qualquer atividade econômica. Em qualquer atividade que o empresário trabalha, ele tem direito a isso. Basta se cadastrar no Suframa que ele vai ter isso atendido. Né? Foi um prazer. O prazer foi meu. Muito obrigado. Tá bom? Depois do intervalo, então, eu volto com mais informação para você. Eu vou conversar com o Emerson Costa Gomes. Ele é superintendente do sistema OCB aqui no Acre. Fique com a gente.